Salmo 4, amados, é um salmo que tem aspectos muito interessantes. Não são poucos, mas são muitos aspectos interessantes que nos despertam, que nos ensinam tantas coisas. Primeiro, a sua semelhança com o Salmo 3, né? Ele é muito parecido, eles abordam assuntos que são os mesmos. Enfim, tem toda essa semelhança com o Salmo 3. O 3, amados, é um salmo que ele já é bem identificado sobre a sua época. Ele está registrado que foi escrito no tempo que Davi, ele teve que fugir do seu filho Absalão, teve que correr de Absalão, sofreu aquele ataque do seu próprio filho. Já o 4, ele não oferece muitos detalhes a esse respeito. Sabemos que é o salmo de Davi, um salmo que foi dedicado, aliás, precisava ser destinado aos mestres de música, e por isso sabemos que era um salmo que deveria ser tocado. Ele entrava na lista ali dos salmos de adoração, ele precisava ser acrescentado a essas obras que participavam da adoração nos cultos no templo, amém, amados? Enfim, porém, alguns intérpretes da Bíblia, que eles associam esses salmos como se fosse um só, como se fosse escrito numa mesma época, e isso realmente é muito provável que tenha acontecido dessa maneira, amém? Inclusive, alguns acreditam que o Salmo 3, na adoração que o rei Davi estabeleceu, ele era lido pela manhã, era um salmo matutino, e o 4 era um salmo noturno, vespertino que seja, ele era cantado, tocado no turno da noite, amém? Então, enfim, eles têm essa ligação. Agora, o que é importante nós entendemos é que tanto um como o outro são muito claros a respeito da mesma mensagem que eles levam. Nós vamos abordar o Salmo 4 hoje, mas tanto um como o outro, eles trazem uma mesma mensagem, que isso é importante nós entendemos. E essa mensagem é: Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida daqueles que são seus, a ponto de realmente existir uma diferença entre aqueles que têm uma aliança com Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que respeitam, atribuem, tributam ao Senhor temor e reverência, e aqueles que desprezam, aqueles que não se importam. Esse salmo ele traz uma mensagem clara a respeito disso, daqueles que desfrutam de um relacionamento de aliança com o Senhor, ao ponto desses que estão ligados ao Senhor por uma aliança não terem motivos para temer, não terem motivos para se tornarem, enfim, amedrontados ou intimidados por algum tipo de situação. Essa mensagem ela é poderosa, e ela revela existir no coração do salmista uma confiança que podemos classificar como inabalável. E é interessante isso, porque Davi já estava, de certa forma, avançado em dias. Já era um homem experiente na vida, mas também um homem experimentado na sua fé. E a Bíblia nos exorta acerca disso, da importância de sermos experimentados na nossa fé, de adquirirmos maturidade. Tudo isso é muito importante, amém, amados? E nesse salmo, quando nós o estudamos mais profundamente, nos permitimos ele saltar em revelação pelo Espírito Santo diante de nós, há muita compreensão a ser absorvida aqui, há muitos ensinamentos preciosos para nós. Eu quero começar aqui no versículo 1, onde o salmista, o rei Davi, ele registra e ele diz: responde-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Ele fala a respeito da justiça. É interessante a forma como a intimidade é ressaltada pela ousadia de Davi, pedindo uma resposta, como que, enfim, se apresentando diante de Deus e falando: me responde quando eu clamo, porque é o Senhor que me faz justiça, é o Senhor, Tu és o Deus que faz justiça sobre a nossa vida. Ele clama ali um clamor por justiça de uma maneira íntima e ousada. E quando ele clama por essa justiça de Deus
Se você estiver prestando bastante atenção nessa ministração, repete comigo assim: justiça de Deus. Porque há necessidade desse entendimento do que é essa justiça de Deus. Para os que desfrutam da aliança do Senhor, amados, há esse conhecimento e há um entendimento do que significa, do que representa a justiça de Deus. A justiça de Deus, muitas vezes nós achamos, quando falamos de justiça, às vezes pela nossa experiência, ou pela vida que temos, né, enfim, o mundo que estamos inseridos, pela nossa cultura, nós já associamos a um julgamento, associamos a um tribunal, associamos, enfim. E na verdade o que eles estão clamando aqui é pelo agir de Deus, a parte do Senhor na aliança. O Senhor trazer a sua justiça sobre o seu povo representava isso, uma intervenção. O que Davi está orando aqui, clamando, é pela intervenção do Senhor. Ele falou: Senhor, vem fazer justiça, porque eu tenho uma aliança contigo. Há um povo que tem uma aliança contigo, e há um povo que está negligenciando essa aliança, desprezando essa aliança, e eles estão nos oprimindo, eles estão nos prejudicando. Então preciso que o Senhor venha fazer valer a aliança, preciso que o Senhor venha trazer a importância de termos essa aliança, que o Senhor venha fazer justiça. Essa intervenção, essa ação do Senhor era o que eles consideravam a sua justiça, uma ação trazendo reparo ao que está descompensado. Se você puder, repete essa parte também, porque ela explica muito bem o que é a justiça de Deus. É reparar o que está descompensado, é alinhar aquilo que está desalinhado diante da sua aliança, diante de um povo que depende dele. Então seria mais ou menos como trazer proteção aos fracos, oprimidos, trazer uma reparação aos aflitos, enfim, uma ajuda aos necessitados. Essa seria a justiça de Deus para uma aliança, principalmente no Antigo Testamento. Era trazer a vitória para o povo de Deus quando estava derrotado, subjugado pelos inimigos. Era isso, era poder estabelecer essa paz. Isso seria a justiça do Senhor, sempre quando de alguma forma o povo estava aquém de tudo aquilo que eles podiam desfrutar da aliança que eles tinham com Deus. Então de alguma forma estavam sendo prejudicados, ou de alguma forma eles não estavam desfrutando dos benefícios. Eles clamavam pela justiça, para que Deus viesse nivelar a balança, para que Deus viesse, enfim, reparar o que estava descompensado. Amém, amados? Para nós que fazemos parte da nova aliança, isso não muda muito, porque Jesus é a justiça de Deus para nós. Amém, amados? Ele é a justiça de Deus para nós na nova aliança. Ele veio também alinhar o que estava descompensado, ele veio reparar o que estava descompensado. De que forma? O homem, ele não tinha como alcançar perdão dos seus pecados, e ele estava enredado em meus pecados por ser enganado. Ele estava debaixo de engano, ele não entendia o que era a santidade do Senhor, não entendia o que era o relacionamento com o Senhor, e ele estava enredado nesses pecados, estava de alguma forma preso, morto nesse lugar de trevas. E Jesus, ele veio como a luz, tanto para desfazer, para de alguma forma consumir, enfim, dispensar todo esse lugar de trevas, trazendo luz, que seria o perdão dos nossos pecados. Amém, amados? Então, trazendo perdão aos que estavam no engano, Jesus, ele também trouxe essa compensação. Ele alinha o que estava descompensado. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, mas fomos salvos. Somos salvos quando nós cremos. Perceba que há um aspecto interessante nas duas alianças que não muda. O que? A necessidade de valorizar a aliança, a necessidade de pertencer àqueles que valorizam o Senhor, que creem no Senhor, que temem o Senhor, que reverenciam o Deus da nossa aliança. Amém, amados? O Deus que nos faz justiça. Porque são todos que desfrutam desse perdão, são todos que desfrutam dessa justiça de Deus. Ele veio para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, receba a justiça de Deus, receba a vida eterna. Amém? Agora os que não creem, por isso que a Bíblia diz: quem não creu já está condenado. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Já estava condenado antes. Jesus veio para salvá-lo.
e ele não creu em Cristo, ou seja, vai ficar no mesmo lugar que estava. A verdade é que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a justiça de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós somos transformados por um lugar de aliança, por um lugar de intimidade com o Senhor, por um lugar onde, enfim, nós podemos clamar a Deus e Ele nos faz justiça. Se você tem sofrido algum tipo de acusação, se você fica remoendo situações do seu passado, Satanás tenta te acusar, ou Satanás tenta te aprisionar num pecado onde você fica lutando para de alguma forma se libertar dele e não consegue, clama pela justiça de Deus. Clame: Senhor, o Senhor já perdoou os meus pecados, o Senhor já veio aqui, já pagou o preço, eu não posso continuar preso, não posso continuar subjugado, para a liberdade Cristo me libertou, já não é mais justo eu ficar nesse lugar, eu preciso de um lugar onde eu posso te amar livremente, onde eu posso andar na tua presença com liberdade, onde eu posso te amar sem peso, sem jugo, sem nenhum tipo de condenação, porque a verdade é que a tua justiça diz que já não há mais condenação para mim, porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Você crê no sacrifício de Jesus naquela cruz, a justiça de Deus se alcança, meu filho. A justiça de Deus vem sobre a tua vida, minha filha. Não permita outra realidade. Assim como Davi, clame pela justiça de Deus. Amém? Fala: responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Agora, ele não para por aí. A segunda parte do versículo diz assim: dá-me alívio da minha angústia. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui agora. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A palavra traduzida para angústia aqui, no original hebraico, vem de um termo hebraico usado para se referir a alguém encurralado, alguém que está com espaço limitado, alguém que não tem saída. É uma palavra usada, um termo usado para você definir alguém que não tem para onde ir e fica angustiado. Você já teve a oportunidade às vezes de cercar um animal? Meu Deus, me lembrei do negócio agora, engraçado. A gente tinha o que a gente chama de chácara, vocês chamam de granja aqui, né? É que granja para mim é um lugar onde você cria frango. Mas enfim, minha família tinha uma granja, vai para vocês poderem entender melhor, uma granja no interior de São Paulo lá. E nós criávamos frango, tinha as galinhas lá, meu pai gostava. Nem eu falo tudo que meu pai fazia com as galinhas, porque dá nojo. Mas enfim, tinha hora que ele pegava eu e meus irmãos, ele falava: não, vocês têm que aprender. Eu ficava no exército, e ali eu ficava às vezes no exército, a gente ia para treinamento, e ficava 30 dias no meio da mata, e a única coisa que a gente tinha era um frango. Ele soltava o frango no meio do mato, você tinha que pegar o frango. Eu falei: isso é moleza, eu cato o frango e faço assado. Ele: é menino, então pega esse frango. Jogava o frango. Eu tinha que sair correndo. Ele: vai, pega agora. Eu: pego o quê? Ele: pega o frango. Eu: meu Deus, mas você soltou, estava na nossa mão, era só a gente cozinhar. Por que o senhor soltou o frango? Ele: pega esse frango agora, vai. Aí saiu meu irmão mais velho, o Fernando. Eu não lembro se ele participou disso, o gordinho. Já ser engraçado o gordinho correndo no meio do mato, mas Deus de alguma forma subtraiu essa imagem da minha mente. Agora eu lembro, eu e o meu irmão mais velho, aí saia milhão. Meu irmão, velho, rapaz, pensa um negócio difícil. É você catar um frango no meio do mato. Não é pra qualquer um, não. A não ser os meninos do sertão. Lá, Fabinho faz isso com os meninos do sertão. Só que os caras já tem outra habilidade, tem outra vivência do que a minha. A gente saía milhão, tentava cercado. Cara, num campo aberto, tinha hora que a gente tentava, o único jeito era cercar. E você não podia vacilar. Quando o frango passava perto, não dá pra você: eu vou tentar pegar num lugar que ele não me machuque. Não existe. Tem que abraçar o bichinho, vai com tudo, e pegar o frango. Quando ele está encurralado, meu amigo, o frango vira um dinossauro. Ele se transforma no Tiranossauro Rex naquele momento. O bicho cresce as esporas, ele faz tudo que ele não sabia fazer, ele aprende a fazer na tua frente para pegar a tua jugular, assim. É desafiador, amados. É um momento de angústia. O coitadinho do frango estava ali angustiado. Qualquer animal que você fizer isso, você vai entender o que essa palavra significa, amém, amados? E Davi, ele estava numa situação difícil, ele estava tendo que fugir, ele estava nessa situação de angústia, amém? E, olha que interessante, a palavra que ele relaciona aqui, a alívio, amados, é uma palavra justamente, é um termo também que vem do hebraico, mas que traz o sentido de um lugar espaçoso. Então ele está dizendo: Senhor, dá-me alívio da minha angústia, abre o caminho à minha frente.
Eu não vejo saída, eu não sei para onde ir, eu estou encurralado. Transforma a minha realidade. Estou aqui clamando ao meu Deus que me faz justiça. Muda essa condição de desespero, muda essa condição de angústia, muda essa realidade do seu servo encurralado. Eu não tenho que estar encurralado. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o que abre os caminhos à minha frente, é o Senhor que abre as portas que ninguém pode fechar. Há um clamor assim que o rei Davi está fazendo. E se essa é a tua condição, eu te aconselho a usar esse salmo, que é um salmo poderoso, e clama, amém, amados? Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. É o Deus que há de vir, amém? Clame para que o Senhor Ele possa abrir caminhos à sua frente. Talvez você esteja numa situação hoje que você não vê saída. Às vezes você olha talvez para a tua vida financeira e você fala, não sei o que fazer, eu não sei para onde que eu vou achar espaço aqui, porque eu me vejo encurralado. Às vezes você olha para o teu casamento, por exemplo, você fala, só que não tem mais solução, não tem saída, não tem como resolver. Clama a esse Deus que traz alívio. Você vai ver que Ele vai abrir um caminho, Ele vai trazer uma dimensão, Ele vai mostrar espaços que antes você não conseguia enxergar. E por quê? Porque Ele é o Deus que te traz justiça, a justiça de Deus chegando sobre a tua vida, amém? Creia e toma posse dessa palavra. Talvez você viva situações na tua família, enfim, em todas as áreas da sua vida que de alguma forma você não sabe o que fazer, você precisa de uma solução, você está se vendo encurralado, você está vendo essa angústia. Esse Deus a quem nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode te dar alívio. Na verdade é Ele que tem respostas, é Ele que tem saídas, é Ele que tem poder para mudar toda e qualquer situação, amém? Versículo 2, ele escreveu assim: até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Amados, Davi aqui agora ele começa a expor os seus inimigos, os seus adversários, a expor homens que não apenas o traíram. Não foi homens que simplesmente traíram o rei Davi, ou homens que simplesmente se voltaram contra o rei Davi, mas ele expande, se você prestar atenção, ele expande essa realidade. Ele está falando de homens que estão ultrajando a sua honra, e homens que estão na verdade amando ilusões e buscando mentiras. Ele traz como alerta, ele fala: até quando vocês vão andar nesse caminho? Até quando vocês vão ultrajar a minha honra? E até quando vocês vão amar ilusões e buscar mentiras? O que o rei Davi está fazendo aqui é expor homens que não apenas o traíram, mas homens que abandonaram a Deus. Homens que se voltaram e começaram a colocar esperança naquilo que jamais poderia responder-os com poder, naquilo que jamais poderia fazer aquilo que só Deus pode fazer, mas colocando esperança em deuses falsos, e deuses que não são como o único e verdadeiro Deus. Homens que se desviaram do caminho do Senhor. Como assim, pastor? O que está acontecendo aqui? Vamos lá, presta atenção, amém? Porque se não prestar atenção agora, você vai perder o fio da ministração, o fio da revelação, e depois vai ficar boiando o resto da pregação. Presta atenção. Existiu algum profeta que de alguma forma ungiu Absalão no lugar de Davi? Pastor, não sei nem do que você está falando. Vou te dar só um panorama rápido, amém, amados? Houve um tempo no reinado do rei Davi que o seu próprio filho Absalão se rebelou. Ele armou uma situação, ele ficava na porta do palácio e de alguma forma capturando o coração dos homens, e as pessoas chegavam e ele falava assim: o rei não vai ter nem tempo para te atender, porque ele não tem muito tempo, ele é muito ocupado, mas vem cá, qualquer sua situação resolvo para você, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para, enfim, vamos lá, nós estamos juntos. E ele foi conquistando o coração de alguns homens assim, ele foi usurpando a autoridade do rei, e ele já tinha ali as intenções de alguma forma de usurpar o reino, e ele vai armando essa situação, ele me arma realmente um motim, ele arma ali uma rebelião, e num determinado momento ele realmente expulsa Davi de Israel, ele realmente toma o reinado, toma a nação, e é isso que ele acaba vivendo ali, amém? E o que está acontecendo aqui? O que Davi na verdade entendia, que nós precisamos entender? O que Davi na verdade compreendia e o levava para um lugar de descanso, o levava a deitar e a dormir em paz, a descansar, a não se afligir com essa situação?
desesperadora, e que eu e você precisamos entender também, para encontrarmos esse mesmo caminho, para termos esse mesmo entendimento. Uma das questões era essa: não houve um profeta, não houve uma palavra do Senhor que viesse ungir Absalão no lugar de Davi. E Davi entendia que não era ele que era um rei extraordinário, fenomenal, um homem muito inteligente, cheio de capacidade, que trouxe toda aquela prosperidade a Israel, que fez com que todos os inimigos de Israel fossem subjugados. Agora uma nação respeitada, e por ser respeitada tinha paz, tinha prosperidade, enfim. Ele sabia que isso não vinha dele. O que Davi entendia? Ele falou: quem me deu o reino foi Deus. Quem pode me tirar o reino é Deus. Homens não podem fazer isso. Homens não têm como tirar um reino, não tem como tirar de mim aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus te deu, filho, só Deus pode tirar. Jó também entendeu isso. Ele falou: Deus deu e Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus faz depois com Jó? Dá a ele 2 vezes mais do que dado antes. Aquilo que Deus está te dando, a porta que Deus abre, realmente ninguém pode fechar. Aquilo que Deus te deu, ninguém pode tirar. Então, quando esses homens ultrajaram a honra de Davi, ele sabia que não estavam desrespeitando a ele, porque a honra de Davi, ela tinha origem no seu relacionamento com Deus. A honra de Davi tinha origem no relacionamento dele com o Senhor. Foi o Senhor que viu nele um coração segundo o coração dele. Foi o Senhor, quando chegou na casa do pai dele para ungir, tinha os irmãos dele, que os caras eram tudo bonitão, boa praça, e ele não quis ungir ninguém. Ele falou: não é esse que eu escolhi. Foi o Senhor que o achou, foi o Senhor que o ungiu, foi o Senhor que deu capacidade de derrotar Golias, foi o Senhor que o levantou, foi o Senhor que o livrou de Saul o tempo todo, foi o Senhor que o levantou, foi o Senhor que ungiu ele novamente as outras 2 vezes, até que ele fosse ungido rei de todo Israel. Foi Deus o tempo todo, foi Deus que deu a vitória, foi Deus que conduziu. Ele falou: como que o Senhor não vai vir me fazer justiça agora? Ele falou: não depende de nada aqui, eu dependo do Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Por isso ele clama: o Senhor, a justiça de Deus venha. Senhor que me faz justiça, escuta quando eu clamo ao Senhor. Olha a minha angústia, eu estou agora aqui encurralado, dá-me alívio. Ele sabia com quem ele estava falando, ele tinha intimidade com Deus. Eu e você, nós precisamos desse lugar em Deus, como Davi. Aquilo que Deus te dá, meu irmão, ninguém tira. Deixa eu te falar algo: o teu ministério, a tua chamada não depende de pastor, não depende de ninguém, depende de Deus. Amém, amados? Agora, também não tenta usurpar, não tenta tomar aquilo que Deus não te deu. Espera o óleo ser derramado. Seja leal, seja fiel, seja posicionado. No momento certo, você nem precisa ficar correndo atrás de profeta. Quando Deus quiser derramar o óleo sobre a tua cabeça, Ele vai mandar o profeta te procurar. E ainda que queiram apresentar outras cabeças para derramar um óleo que é teu, Deus vai falar: ei, não é esse que eu escolhi, tem mais alguém aí. E vão te achar lá onde você está, pastoreando as ovelhas do rebanho do teu pai. Amém? Não tenta conquistar um lugar, uma posição que não é tua, nem por influência, nem por carisma, nem por nada mais. Deixa Deus derramar a unção. Não tenta usurpar algo que não é seu. Amém? Agora também coloca a tua esperança em Deus. É Deus que vai te levantar, é Deus que vai te prosperar, é Deus que vai te dar um casamento maravilhoso, para que você seja realmente feliz e pleno na tua casa. É Deus que vai cuidar dos teus filhos, é Deus que vai cuidar das tuas finanças, é Deus que vai abrir as portas na tua vida profissional. É Deus, é Ele. Davi entendia isso muito bem. Quando ele esteve a ponto de poder perder tudo, inclusive o reino, ele falou: só não tira de mim a tua presença. É esse nível de prioridade que nós precisamos ter. Esse nível de prioridade que nós precisamos colocar o nosso Senhor e a presença dEle em nossas vidas. Porque esse entendimento, amado, te tira de qualquer tipo, qualquer lugar de desespero, qualquer lugar onde a paz tende a se ausentar. Ela não vai, porque você sabe quem você é e você sabe quem é o seu Deus. Era isso que esses homens que estavam tentando contra Davi não entendiam. E ele olha e fala: ai, até quando vocês vão ficar amando ilusões? Até quando vocês não vão adorar o único e verdadeiro Deus? Até quando vocês vão ultrajar a minha honra? Porque quando vocês me desrespeitam, quando vocês me desonram, vocês não estão desonrando Davi, o menino Davi, mas estão desonrando o Deus que me ungiu. Amados,
eu entendi isso muito cedo na minha caminhada. E para mim, eu não tive dificuldade em honrar a minha liderança sempre. Essa postura é o que Deus colocou em mim, eu sou grato a Ele. Eu tive situações complicadas, mas sempre derramei honra à minha liderança, sempre trouxe um respeito. Agora, quando eu vi esse mesmo princípio sendo aplicado na minha vida, amados, eu tive alguns desafios, porque até que eu pudesse entender que quando eu toco a vida de alguém, através da ministração da palavra, através da ministração do Espírito Santo, através daquilo que Deus me dá, já não é algo que está relacionado a mim, mas a Deus, foi desafiador. Porque às vezes quando as pessoas me desrespeitavam nesse sentido, eu atribuía o desrespeito a mim, e eu falava, não tem problema nenhum, meu amigo, já passei tanta humilhação nessa vida que não estou nem aí, não estava nem aí mesmo. Sei quem eu sou, sei quem é meu Deus e vamos seguir. Só que não foram poucas vezes Deus falou, opa, não é bem assim. Porque quando eles te desrespeitam, se isso é num campo de futebol, se você está andando na rua, falando com o vendedor de uma loja que não te conhece, aí tudo bem, aí é você. Mas quando você está representando o meu reino, eles não estão trajando a tua honra, estão trajando a minha. Eles estão de alguma forma desrespeitando a mim, a minha presença, o meu chamado, a minha constituição na sua vida. Então você está no meu nome. Você não prega no seu próprio nome, você prega no meu nome. E eu comecei a entender, e eu comecei a ver isso. Comecei a ver as consequências sérias na vida de pessoas. E meu Deus, amados, como é sério isso? Às vezes eu tenho uma certa dificuldade até para transmitir tudo isso, mas assim, sabe, se você tem um pastor, se você tem um líder, se submete a ele, se submete às direções dadas, à palavra entregue. Se você tem dificuldade com isso, você não concorda com muita coisa, primeira atitude, vai conversar com o líder. Não fica difamando, não entre, não recebe o espírito de Absalão, não fica na porta do altar ou dando volta nos corredores, falando mal, de alguma forma minando o respeito que as pessoas têm pela liderança, ou a confiança que as pessoas têm pela liderança. Não, isso é espírito de Absalão. Você está semeando um veneno. Você até está achando que de repente está fazendo uma coisa boa. Você acha que está de alguma forma conquistando o reino, mas você não está. Você não está. E as consequências serão sérias, serão tristes. O avanço não vai ser muito longo. Rapidamente Deus se levanta e as coisas complicam. Amém, amados? Espero que haja entendimento. Então perceba, não houve uma palavra de Deus, não houve nada que fizesse com que Absalão fosse ungido no lugar de Davi. Então quem entregou o reino a Davi, iria proteger o reino e iria de alguma forma fazer com que esse reino permanecesse na mão de Davi. Por quê? Porque Davi era ungido do Senhor. Davi era ungido, a unção para reinar estava sobre a vida dele. Enquanto Deus não mudasse isso, nada iria acontecer. E a honra de Davi, como eu já disse, ela se originava no seu Deus. Então isso é mais sério do que muita gente pensa. Hoje a igreja ela vive uma crise nesse sentido, amados. Amém? Mas muita coisa mudou. São tempos modernos, as pessoas têm dificuldade para se submeter, já não é mais assim, não precisa ficar obedecendo ninguém. Olha, o tempo pode ser moderno, muita coisa pode ter mudado, mas pode falar uma coisa? Essa palavra permanece a mesma. O mundo, a sua cobiça, tudo passará, mas a minha palavra permanecerá até o final. É a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo reino, são os mesmos princípios, não mudou. Então, ou você escolhe fazer parte desse reino, porque não há outro reino que dos céus. Amém? Ou você não consegue, você está amando ilusões. Você está amando ilusões e buscando mentiras, que vão até te sustentar por um tempo, mas chega uma hora que já não vai dar mais. Amém? Versículo 3, ele diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor o ouvirá quando eu o invocar. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Amados, aquele que recebe o amor de Deus não está
na mesma condição daquele que rejeita o amor de Deus. Amém? É disso que Davi está falando aqui. Ele fala: vocês precisam entender que uma vez que vocês desonram a Deus, uma vez que vocês começam a buscar ilusões, uma vez que vocês começam a procurar mentiras, uma vez que vocês não consideram a Deus, tipo assim, não, Deus é bom, Deus me ama, mas eu não preciso amá-lo. Deus é bom, Deus me ama, não, Deus é na minha, eu tenho fé, sou filho de Deus. Mas você é filho de Deus como? Você tem uma aliança? Você creu? Você entregou a sua vida a Jesus? Você ama a Deus a ponto de obedecer os seus mandamentos? Você ama a Deus sobre todas as coisas na sua vida? Pronto, uma vez que você faz isso, uma vez que você recebe o amor de Deus por você e você responde o amor, ótimo, Ele escolheu você, Ele escolheu o piedoso, e Ele ouvirá quando você invocar. Jesus, Ele vai além, Ele fala: tudo que pedirem em meu nome, pessoas que estão nessa dimensão de aliança, tudo que pedirem em meu nome, assim eu farei. Se 2 ou mais concordarem, ligarem na terra e ligado nos céus, farão obras iguais e maiores que a minha, serão enviados assim como o Pai me enviou, debaixo do mesmo poder e da mesma autoridade. Amém, amados? Então entenda, aquele que recebe o amor de Deus e o acolhe em amor, você olha, você fala: meu Deus, nunca ninguém me amou assim. Isso é interessante, porque às vezes quem teve uma vida torta, sabe o que a Bíblia vai dizer? Que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então na verdade você tem uma chance de amar mais a Deus que outros. Ele vai ouvir ainda mais a tua oração. Amém, amados? É isso, Ele ouvirá quando você invocar. E no versículo 4, continuando, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Aparentemente, amados, a partir do versículo 4, presta atenção, porque é como se Davi mudasse a direção da sua palavra. Então ele invoca o Senhor, que lhe faz justiça. Ele agora dá um alerta aos seus adversários. Ele fala: até quando vocês vão ficar nessa caminhada? Até quando vocês vão insistir nisso? E eu vejo inclusive aqui as palavras de um pai, que está alertando, fala: quanto mais você insistir nessa ilusão, quanto mais você buscar essas mentiras, pior vai ser. Você está somando situações e consequências que serão terríveis na sua vida. Então não faça isso. Não insista em ilusões, não insista em permanecer longe do Senhor, não insista em não honrar a Deus, não insista em não se submeter ao Senhor, não insista em ficar longe da obediência à sua palavra. Mas se é o teu caso, volta hoje. Você veio parar agora nesse culto, nessa transmissão. Assume um compromisso de novo com Jesus hoje, porque Ele morreu por você. E até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai insistir em algo que não vai te trazer nada de bom? Esse mundo não tem nada pra gente, cara. O mundo não tem nada para te ajudar, o mundo não tem nada para acrescentar. Ele não vai te dar paz, ele não vai te dar prazer, porque é só uma ilusão. O verdadeiro prazer do homem está no jardim que Deus criou para nós, amados. Ele mandou a gente desfrutar e comer de todas as árvores do jardim. Satanás que tenta te enganar, para você achar que você não pode comer de nenhuma árvore, que você precisa estar no mundo, precisa estar com Satanás, precisa estar no engano, na mentira, no pecado, para achar que você pode comer de algum fruto. Só tem fruto podre. Só tem fruto que vai, o resultado desse fruto é a morte. É algo que vai te fazer tanto mal que vai matar primeiro a tua alma, depois o teu espírito. Vai roubando a vida da tua alma, a tua alegria, a tua disposição, a tua energia, a tua esperança. Vai roubando tudo, até que possa te matar eternamente. Então sai desse lugar agora. Jesus está te chamando de volta, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você venha para um lugar onde você vai orar e Ele te ouve, porque você o invoca, o nome dEle sobre a tua vida está a marca do Cordeiro. Uma vez que você crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, tudo muda. Então se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez hoje, toma uma decisão. Não há muitas opções. Ou está com Jesus e ir para a eternidade, ou está sem Ele e sucumbir na morte, porque só Ele tem poder para nos salvar da morte, só Ele tem poder para nos livrar do pecado. Amém? Então, ou assume o compromisso com Ele hoje, ou volta para Ele hoje. Ele está te dando uma chance, trazendo para ouvir essa palavra hoje. Glória a Deus por isso. É o amor dEle se manifestando na sua vida, mostrando o quanto Ele te ama, o quanto Ele acredita em você, o quanto Ele quer você perto dEle. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Enfim, aí ele muda, como se no versículo 4
ele mudasse de público. Ele começa a direcionar a palavra dele agora para aqueles que estavam com ele. Antes, ele estava direcionando a palavra para os adversários. Agora ele direciona a palavra para os seus apoiadores, para aqueles que estavam ainda junto com ele, aqueles que eram fiéis ao rei, aqueles que honravam Davi como um rei ungido por Deus, como um rei que era estabelecido pelo Senhor. E aí ele começa a falar a esses homens, aos seus apoiadores, aos seus aliados, aos seus fiéis. Ele começa a trazer como que alguém que está aconselhando homens afoitos. E é interessante porque ele estava perdendo o reino. Ele tinha um filho dele que na verdade se levanta contra ele. Isso é uma traição que já deveria entristecer grandemente o seu coração. Mas é ele que está trazendo de alguma forma um apoio. É ele que está trazendo de alguma forma um consolo. É ele que está trazendo essa galera para o centro, porque já estavam ficando afoitos. Então ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. E ao deitar-se, reflitam nisso, aquietem-se. Você já teve essa experiência? De você ficar muito irritado, de você perder a paciência. Hoje está fácil de ficar assim, né? O que a gente está vivendo hoje aí, é só você ficar olhando as notícias e você começa a perder a paciência. Aí você tem que parar de ver notícias, tem hora. Não, você perde a paciência muito fácil. Mas enfim, às vezes você tem alguma situação que você... E você sabe que se você tomar uma atitude, você vai cometer um erro. Você sabe que se você tomar uma atitude, você vai passar dos limites. E aí você freia as suas ações. Você espera passar aquele dia, você deita a tua cabeça no travesseiro. E simplesmente por fazer isso, a atitude que você ia tomar, ou a vontade de ter aquela atitude, ela já muda. Você já fala, não vou agir assim. Você já começa a enxergar aquela mesma situação de uma outra maneira. E como que se alguma coisa arrancasse uma venda dos seus olhos, você já começa a ter uma sabedoria. Você fala, não, se eu fizer assim vai ser bem melhor. Vou ter um resultado bem melhor. Se eu fizer assim eu vou conseguir realmente resolver essa situação. Então você aquieta. E você, no outro dia, você consegue ver tudo muito mais claro. É esse conselho que Davi está trazendo para os seus homens. Ele está falando, olha, quando vocês ficarem irados, não pequem. Por quê? Aqueles homens estavam querendo pegar a espada e entrar para cima da rapaziada ali, passar a faca em Absalão, a espada no pescoço de Absalão, e todos os que estavam com eles falaram, onde já se viu isso? Eles estavam irritados com aquela tirania, irritados com aquela infidelidade, com aquela traição, com toda aquela revolta, e eles estavam irados com tudo que estava acontecendo. E Davi fala, ei, quando vocês ficarem irados, não pequem. Vai dormir, põe a cabeça no lugar, para pensar um pouco, vamos entender o que está acontecendo, por que nós estamos passando por isso. Ele na verdade faz um apelo àqueles homens à sensatez e ao domínio próprio. Paulo cita esse princípio lá em Efésios 4, no versículo 26 e 27, e é interessante porque ele acrescenta algo, ele mostra como que Davi queria livrar aqueles homens de cometerem erros, de se prejudicarem ainda mais, ou prejudicarem até ele ainda mais. Porque Paulo, quando ele cita esse princípio, ele vai um pouco além. Olha que interessante, olha o que Paulo escreveu lá em Efésios 4, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, ou da mesma maneira, como quando você for se deitar, amém? E ele conclui dizendo, não deem lugar ao diabo. Amados, aqui a gente tem até um princípio a respeito de batalha espiritual. A ira, não vou me aprofundar nisso, mas só para você entender, a ira, ela é como se acendesse uma luz assim, um pisca-alerta, algo que isso trouxesse a atenção de demônios no mundo espiritual. É como se fosse um farol para um navio na costa. Aquele navio no meio daquela escuridão de uma noite, ele vai enxergar o farol de longe, ele consegue se orientar. A ira é mais ou menos isso no mundo espiritual para demônio. Onde tem ira, aonde a ira ela consegue romper nas atitudes de um ser humano, os demônios fazem assim, eles vão tudo para lá. Você quer entender de uma maneira prática, fácil? Você já esteve em algum bar
ou até numa casa, às vezes uma festa de família, ou você está numa balada, em algum lugar, e sai uma briga, começa a sair um quebra, que as pessoas chegaram a um ponto de que elas ficaram tão iradas, que elas já não ficaram mais nas palavras, elas partiram para vias de fato. Você vai perceber que o ambiente naquele lugar mudou e não volta mais a ser o mesmo. Não tem como você voltar e continuar a festa da família como estava. Não tem como você voltar as cadeiras no lugar no boteco e todo mundo continuar ali dando as risadas que estava dando, porque lotou lugar de demônio, meu amigo. Bem, eu já, depois de convertido, uma vez eu tive numa balada que eu comecei a ver os demônios. E eu vi as brigas saindo assim, eu falei, Jesus, Deus me deu aquela experiência ali, não sei se Ele queria inclusive me dar entendimento de algumas coisas, que aquilo me mudou de um certo jeito, amém? Quando você tem umas certas revelações do mundo espiritual, você fica esperto. Mas é isso, amém, amados? Então Ele está dizendo, olha, toma cuidado. Você tomar uma atitude motivado pela ira, você está dando lugar para o diabo. E Davi fala, como um rei sábio, já um homem sábio experimentado na fé, ele fala, ei, não dê lugar à ira, vão dormir, vai descansar o teu coração, vai botar a cabeça no lugar, nós vamos agir conforme a nossa fé, nós vamos colocar a nossa esperança, não na força do nosso braço, mas naquilo que o nosso Deus pode fazer. Eu vou colocar a minha esperança, eu vou colocar a minha expectativa no poder que vem do alto, não naquilo que eu, de alguma forma, na minha bravura, acho que posso resolver, porque na verdade você vai só multiplicar os problemas, você vai aumentar ainda os seus problemas, você vai se meter muito provavelmente num problema ainda maior, está dando lugar para o diabo. É isso que vai acabar colhendo. Isso fica muito claro quando a gente vai para o versículo 5, porque ele diz assim agora, ele fala, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Então vamos juntar os dois para a gente ver como fica. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Que Ele está dizendo, olha, em vez de você querer dar lugar à tua ira, vamos adorar. Nós fomos criados para ser adoradores. Vamos fazer o que a gente foi chamado para fazer. Quem me deu o reino vai se levantar e vai tomar a atitude que ele tem que tomar. Essa atitude não vem de mim. Foi Ele que me ungiu, foi Ele que me levantou. É Deus que tem te constituído, é Deus que te chamou, é Deus que te deu uma família. Você sabe como você chegou até aí, a maneira como Deus te conduziu na sua história. Foi Deus que te preparou, foi Deus que deu condições para que você se formasse, foi Deus que abriu a porta. Agora deixa Ele guerrear. Não adianta você querer agir no teu ímpeto. Qual que é o teu trabalho? Adore, vai adorar, vai oferecer o sacrifício como Deus exige e confie naquilo que só Ele pode fazer. Coloca a tua confiança no poder de Deus. Isso já vai te transportar para uma outra atmosfera espiritual e para uma outra condição emocional. O desespero, a ira começa a te consumir, começa a consumir o teu estômago, as tuas entranhas. Isso é dissolvido por uma paz, isso é dissolvido pela glória de Deus que começa a te invadir. Vai fazer o que você foi chamado para fazer, vai adorar o Senhor, vai glorificar o seu Deus, vai orar, vai clamar a Ele e fica vendo o que vai acontecer. É interessante quando a gente junta os textos, o entendimento de Paulo e de Davi. Ele está dizendo, olha, em vez de você dar lugar ao diabo, vai dar lugar a Deus, meu filho. Em vez de você ficar dando espaço para o diabo vir causar uma destruição ainda maior, vai dar lugar para que Deus venha trazer vida e vida em abundância. É Ele. Vamos atrair o reino dos céus. Não dá espaço para esse mundo tenebroso de trevas onde nós estamos ainda inseridos. Isso é de uma sabedoria, amados, tão poderosa e tão simples. Talvez não seja tão fácil de aplicar, mas uma vez que você entendeu, você tem que atrair isso para você. Não tenha atitudes motivadas por sentimentos que não vêm de Deus, por sentimentos que não glorificam a Deus. Eu vou até além. Não nesse texto, mas em muitos outros. Na verdade, o rei Davi nos ensina muito. Mas tem uma outra lição que eu aprendi com Davi que está muito alinhada a isso. Que não tome atitudes na sua vida quando você estiver longe da presença do Senhor. Davi muitas vezes ele cometeu falhas.
Mas quando a pressão da falha vinha, quando ele percebia que ele tinha cometido um erro, ele não dava mais um passo sem consultar a Deus. E falava: eu na minha humanidade já vi que o que eu fiz agora, eu não faço mais essa besteira. Tem um texto, agora está em, não sei se é 1 Samuel 21, não lembro, mas Davi, ele se junta com os filisteus, coisa que ele não devia ter feito, mas naquele momento parecia algo vantajoso para a estratégia de guerra que ele tinha. E ele vai para uma batalha com os filisteus. Quando ele volta, os amonistas tinham saqueado o seu acampamento e levado tudo que ele e os homens tinham. Estavam em 600 homens mais ou menos, e tinham saqueado, tinham levado inclusive as mulheres e as crianças. Os homens de Davi ficam loucos com Davi. A Bíblia diz que eles começaram a juntar pedra para apedrejar Davi. Davi, quando ele não dá nem bola porque os homens estavam fazendo, mas ele já chama Abiatar e ele fala assim: Abiatar, pega o colete sacerdotal. Por quê? Vamos consultar o Senhor. Eu já vi que eu fiz alguma coisa que estava errado aqui. E ele consulta a Deus para saber se ele devia correr atrás dos amonitas para poder recuperar, salvar as mulheres e os filhos. Então os homens estão a ponto de apedrejá-lo porque perderam as mulheres e os filhos. Só que ele fala: agora eu já errei, não vou errar de novo. Se Deus falar para mim buscar as mulheres e os filhos, eu vou. Se Deus não falar, eu não vou. A gente tem que aprender isso na nossa vida, amados. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis de forma desnecessária, simplesmente porque insistimos em fazer o que a gente acha que devia fazer. E muitas vezes Deus alerta. A Deus fala como usa uma pessoa para falar, usa uma situação, um sinal, e você fica, como você quer muito fazer aquilo, você fala: não foi Deus não, coisa da minha cabeça, não é Deus. E Deus está gritando do seu lado, tentando te ajudar para você não se enfiar em rascada. Então não tome atitudes na sua vida quando você está longe de Deus. Sabe o que eu já vi pessoas fazerem? Por exemplo, a pessoa ela está na igreja, ela está bem, Deus está fazendo um monte de coisa, abrindo porta, enfim, às vezes até casa, um monte de coisa vai acontecendo. Daqui a pouco essa pessoa esfria. Aí como ela esfria, fica longe de Deus, vai começar a faltar alguma coisa na vida dela. E aí ela começa a procurar propósitos na vida. Não adianta você ficar procurando propósito na horizontal. Amém? O propósito vai vir na vertical, ela vai vir de lá, ó. O que vai te preencher de verdade vai vir do alto. Amém? Aí tem gente que faz o quê? Fala: não quer saber de uma coisa? Eu volto para outro país. Aí quer mudar de nação. Aí às vezes larga o emprego. Às vezes está bem no emprego, tá? Um emprego que dá condição de trabalhar no ministério, de fazer, não, mas aí sai do emprego, quer montar um negócio próprio. Eu não estou falando que você não tem que ir para outro país, nem que você não tem que montar um negócio próprio. Eu estou falando que tem que ser Deus. Deus está te chamando para ir para uma outra nação? Aí vai. Deus não chamou? Não vai. Deus está falando para você sair do teu trabalho e montar um negócio? Vai, monta um negócio, vai ser abençoado, vai ser próspero. Deus não falou? Não faz. É isso. Não toma atitudes na tua vida longe de Deus. Teve gente que quis me convencer já que Deus está direcionando ele a se separar da sua esposa. Eu falei: então a gente está falando de outro Deus. Porque o Deus que eu conheço, que eu sirvo, que eu amo, odeia o divórcio. Deus nunca vai fazer isso. É você que está perdido, querendo fazer as suas próprias vontades, e está aí, enfim, cavando um buraco para a tua morte espiritual. Porque isso é sério. Amém, amados? Então não façam isso. Não tome atitudes longe da presença do Senhor. Não tome atitudes em momentos de ira. Não tome atitudes que não sejam inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O próprio Davi também escreveu no Salmo 37, versículo 5, ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A mensagem para esses homens era essa. Ele fala: não toma atitude na sua ira, vamos descansar, vamos adorar a Deus, vamos entregar o nosso caminho ao Senhor, vamos confiar no Senhor e ele vai agir. Não é fácil, né? É gostoso a gente falar que a gente confia em Deus, mas entregar o caminho e esperar ele agir, porque esperar ele agir é dizer que você não tem que agir. E como é que você faz isso com uma pessoa inquieta? Encontra esse lugar de confiança em Deus, amém? Confia nele e ele agirá. Versículo 6:
muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Quem nos fará desfrutar o bem? Do que Davi está falando aqui, ou de quem Davi está falando aqui? Está falando de homens que desafiavam a Deus e que queriam apresentar outros deuses. Falavam: quem é? Qual é o Deus que vai fazer com que você desfrute o bem? Ou cadê o seu Deus nessa hora? Cadê o seu Deus nesse momento? Despertando num momento, amados, de incerteza, de uma incerteza generalizada no reino, de muita turbulência. Vem ainda uma voz querendo despertar essa dúvida, que para Davi não tocou em momento nenhum, porque ele sabia quem o faria desfrutar o bem. Mas essa tem que ser uma pergunta que você precisa responder. Davi sabia responder para ele mesmo. Quando ele cita o questionamento que existia a respeito de muitos, era como se fosse o assunto do momento. Ele não está falando: olha, uma pessoa me afrontou a respeito da minha fé, uma pessoa me afrontou a respeito da minha aliança com meu Deus. Não, é como se fosse o assunto do momento no reino. É como se fosse o assunto, enfim, a manchete da semana em Israel. Muitos me perguntam. É como se a manchete fosse: cadê o Senhor Deus? Cadê o Deus de Davi? Cadê o Deus de Israel? Quem nos fará desfrutar o bem? E é interessante, porque Davi, ele já emenda com a bênção araônica, ou seja, a bênção da aliança, como que estivesse dizendo: o Senhor vai resplandecer a luz do rosto dele a hora que ele quiser, e ele fará isso. E quando ele fizer, por que ele vai fazer isso? Porque nós temos uma aliança, e quando ele fizer, ele vai encher o meu coração de alegria. Eu não tenho dúvidas disso. Essa situação não me abala, nem a manchete que está espalhada por aí não me abalam. E diante de uma incerteza generalizada, Davi, ele declara a bênção da aliança, a bênção de Deus, a bênção araônica. Se quiser conferir lá, está em Números 6, bem no finalzinho do capítulo. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Não. Mas enfim, é essa bênção que fala do Senhor resplandecer, trazer paz, trazer segurança. E é interessante que acho que no versículo 27, o último versículo de Números, o Senhor diz assim: quando essas palavras forem declaradas sobre Israel, eu virei e os abençoarei. Não sei se o pessoal da Tachô está procurando ali. Se estiver procurando, é Números 6, 27, se eu não estiver enganado. Amém? Davi sabia do que ele estava falando. Quando essas palavras eram declaradas, o Senhor, quando deu essa instrução a Moisés, ele falou: quando vocês declararem essas palavras, eu virei e abençoarei Israel. Então, quem nos fará desfrutar o bem é o Deus da minha aliança, é o meu Deus. Assim eles invocaram o nome do Senhor sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Então Davi cita justamente essas palavras e já desfruta da garantia de uma promessa que o próprio Deus está dizendo: eu virei e os abençoarei. Então, numa incerteza generalizada sobre o reino, Davi, ele declara a bênção de Deus sobre o povo, ele declara a bênção da aliança. Amados, nós vivemos num tempo onde muitas incertezas tentam se instalar nos corações, na fé, nos relacionamentos, no compromisso de muitos filhos de Deus com o próprio Deus. Há mensagens que vêm como essa: cadê o seu Deus? Quem te fará desfrutar o bem? Cadê a proteção? Cadê o agir? Cadê o milagre? Cadê qualquer coisa? Está no mesmo lugar. Está vindo de onde sempre veio. Está vindo do alto. Está vindo no nome de Jesus. Poder e autoridade sobre todo nome. Poder e autoridade nos céus e da terra. Nada mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ah, mas olha essa pandemia. No céu não tem pandemia, no céu não tem doença, não tem choro, não tem dor, no céu não tem crise.
no céu é tudo abundante, Ele é a fonte, tudo veio de lá, tudo foi feito por Ele, através dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ai meu Deus, mas o mundo vai acabar, mas está tudo acabando, está um desespero. Que mundo que vai acabar e para quem vai acabar? Nós já vivemos no reino eterno, nós já estamos indo para a eternidade. Do que vocês estão falando? Vai acabar para quem? Para mim vai começar, porque o meu Senhor, o meu Redentor, Ele vive, e Ele virá para me buscar. Eu estou esperando, eu quero mais ver isso tudo acelerando logo, e Jesus aparecendo. Aleluia. Amados, é impressionante, mas Davi já tinha esse entendimento, Davi já tinha esse conhecimento, porque ele cita isso, enquanto de alguma forma essa incerteza, essas dúvidas vêm para afrontá-lo, ele cita a bênção da aliança, ele cita a bênção araônica, e ele já declara, ele fala: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito, logo eu adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Amados, a mensagem de Davi aqui, ela é mais ou menos assim, fala: olha, é o meu Deus que enche meu coração de alegria, e uma alegria muito maior do que qualquer banquete que eu poderia desfrutar no palácio, alegria maior do que daqueles que têm fartura de trigo e de vinho, daqueles que estão se dando bem agora, e talvez eu não esteja me dando tão bem assim, nesse reino terreno, mas isso não me afronta, isso não me desespera, porque eles estão procurando um reino daqui, estão tentando usurpar de mim aquilo que Deus me deu. Eu já sei que isso vai ser devolvido, eu já sei que isso vai ser restaurado. Não tem como usurpar um reino, sendo que foi o próprio Deus que me deu. Mas hora menos hora Ele vai se manifestar. É o Deus da minha aliança, é o Deus que me faz justiça. Eu sei que eu tenho crido. Descansa o teu coração, não tome uma atitude na ira. Vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer, vamos adorar, vamos entregar para Ele a oferta que Ele, enfim, vamos sacrificar e vamos confiar em Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor, Ele está trazendo tudo isso. Ele diz: o meu Deus enche meu coração de alegria. E a alegria que eu sinto em Deus, ela não vem das riquezas desse mundo, ela não vem de um reino próspero, ela não vem, enfim, de um Israel poderoso. Isso para mim, eu já coloquei isso a jogo, a preço. Já tive outras situações diante de Deus, que eu falei para Ele: Senhor, pode tirar tudo de mim. Davi já tinha perdido o reino. Ele já tinha perdido o reino para quem? Para Jesus. Ele já tinha perdido o reino para o próprio Deus. Ele falou: Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Davi conseguiu fazer o que o jovem rico não conseguiu fazer. Davi conseguiu oferecer, amados, e presta atenção, quando as pessoas, os filhos, conseguem entrar nesse lugar, na presença de Deus, há algo sobrenatural que acontece. Tem outros homens que fizeram isso. Abraão fez isso. Deus não pediu o filho, o que Abraão fez? Entregou o filho. Deus ficou com o filho? Ele falou: basta, Abraão, não faça nada ao menino. Agora eu sei que temes a Deus. E aí ele se apresenta como o quê? Jeová Jireh. O cordeiro grita, Abraão imola, oferece o sacrifício a Deus e desce com Isaac, desce com seu filho. Muitas vezes o que Deus quer fazer é provar o meu e o teu coração. Enquanto homens estavam se matando, se degladiando para poder conquistar algo que Davi já tinha aberto mão. Por isso que ele falou: em paz eu deito e eu logo me adormeço, porque o Senhor, Ele me faz viver em segurança. Queriam usurpar algo de Davi que Davi já tinha entregue. Queriam de alguma forma. Então entenda, amados, você está nesse mundo, mas você é um peregrino aqui. O teu reino é o reino eterno. Davi, ele já priorizava o reino eterno, ele já priorizava a presença de Deus, ele já conseguia enxergar o reino da eternidade com o Senhor. E esse ele tinha como aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele tinha medo sim, temor sim, de perder esse reino, de perder essa presença, de alguma forma usurpar dele. E olha que Davi cometeu falhas, mas quando ele percebia que ele errava, ele corria a meter a cara no pó, ele se desesperava pelo medo de perder a presença de Deus. Feche os teus olhos no teu lugar por um instante, onde você estiver.